Capítulo 23. Depois das férias. Acordo com o som do meu despertador. Primeiro dia de aula é o pensamento que invade minha mente. Novo ano, novas matérias, novos aprendizados, novas responsabilidades, mas a mesma vida. Porém, com algumas modificações. Elarai não está mais comigo. Fiz novos amigos, tornei-me cristã e minha vida mudou de rumo desde o dia do acidente, no começo do ano passado. Depois de me arrumar, vou à escola, onde começo em uma nova sala. Emily está na minha classe de novo, mas Bruno foi para outra, separado de nós duas. Mas isso não impede de nos encontrarmos no intervalo ou no clube de desbravadores que nós três passamos a frequentar. Às vezes, Emily faz corpo mole, mas Ana Gabi e eu, mais uma garota da nossa unidade, Fanny, que é bem legal, pegamos muito no pé dela, então ela acaba se reanimando. Após a escola, vou para casa. Quando chega a hora, vou para casa de Jade. Fui mais cedo. E Marco vai chegar mais tarde por causa da faculdade. Somente Theo está na casa de Jade, fora ela e Esther, claro. Cumprimentos e a garotinha chama a mãe para pegar algo que ela não alcança em seu quarto. Caminho pela sala e me deparo com um violino preto que, um dia, pertenceu a Elarai. De certo modo, o instrumento sempre pertencerá a ela. As lembranças de Lai tocando esse violino tomam conta de meus pensamentos, e uma dor atinge meu peito, somada ao arrepio que sinto ao encarar um violino, um instrumento do qual tenho trauma. Sinto falta de ouvir ela tocar, diz Theo atrás de mim. Estou tão distraída com minhas lembranças que nem notei sua aproximação. Eu também. Sinto falta de ouvi-la tocar, de vê-la sorrir ao som das notas. Quase nem me lembro mais do som que um violino produz. Theo franze as sobrancelhas. Pensei que você sabia tocá-lo. Pondero se conto sobre o quanto um violino tem me atormentado nesse meu último ano e quase mantenho a boca fechada. Não contei sobre isso para ninguém, apesar de alguns desconfiarem, mas sinto que preciso dizer o que está preso em mim para alguém e sei que Theo vai me ouvir. Desde que me deram a notícia do acidente, eu não tive mais coragem de sequer encostar em meu arco. Isso me traz várias lembranças de lá e não consigo suportar todas elas de uma só vez. Dói só de pensar em produzir um som com o violino de novo. Ai, só espero conseguir voltar a tocar algum dia. Sem pressa, ele sorri de um jeito que me dá esperança. Tenho certeza de que você vai fazer isso novamente e vai tocar muito bem. Como pode ter tanta certeza assim, Theo? Pergunto, você nunca me ouviu tocar violino antes? Ele sorri e ergue um ombro. Também não viu o mar vermelho se abrir quando Moisés estendeu o cajado, nem o gigante Golias cair morto ao ser atingido pela pedra tirada por Davi. Nem vi Jesus ressuscitar, mas mesmo assim decidi acreditar. Do mesmo jeito, escolho acreditar em você. Espero ter a oportunidade de ouvir você tocar violino algum dia. Seu sorriso aumenta um pouco e acredito que isso não vai demorar muito. Sorrio feliz por ele acreditar tanto assim em mim. Sinceramente, acho que estou corada. Ouvimos o interfone tocar. E logo em seguida, a voz de Jade vinda do quarto de Esther, pedindo que um de nós abra o portão. Theo se oferece para ir e se afasta, enquanto eu volto a encarar o violino. Talvez um dia eu toque de novo. Penso, ignorando o medo que surge ao me imaginar tirando meu instrumento da capa novamente. Talvez não. Eu vou voltar a tocar, só não sei quando, mas espero que seja em breve. Quando Ana Gabi, Max e Marco chegam, iniciamos o estudo com uma oração feita por meu irmão.
Finalmente chegamos ao Novo Testamento, exclama Max. Demoramos um pouco para chegar à segunda parte da Bíblia, pois às vezes estudávamos sobre temas como amizade, perdão, saúde, entre vários outros. Jade olha para meus amigos e diz: já que chegamos à principal história da Bíblia, quero que os três contem juntos, pode ser? Eles concordam e Max começa a narrar. Maria era uma jovem moça temente a Deus e fiel a ele. Ela iria se casar com um carpinteiro chamado José, que também era fiel ao Senhor. Os dois iam formar uma bela família juntos. Certo dia, Maria recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel. Marco, você poderia ler para nós Lucas, capítulo 1, versículo 28 a 31? Marco pega a Bíblia que Jade emprestou a ele e abre na passagem. Ele me disse que vai comprar uma para ele nessa semana pela internet, mas não consegue escolher qual. Chega a ser engraçado. Todos nós acompanhamos sua leitura. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, para cuidar do Filho do Senhor na terra. Como foi Deus quem fez Maria ficar grávida, ela ficou preocupada, pensando se José acreditaria nela quando contasse o que tinha acontecido. Continua Max. Mas, diz Ana Gabi, um anjo apareceu a José em um sonho e explicou tudo a ele. Disse que podia confiar nos relatos de sua noiva, pois eram verdadeiros. Então, ele não teve medo de se casar com Maria. Ela fez uma pausa. O tempo foi passando, e nos dias próximos ao nascimento de Jesus, o imperador de onde eles moravam decretou que todos fossem se registrar em sua cidade natal. Como Maria era casada com José, ela foi se registrar na cidade natal dele, Belém. Porém, com a quantidade de pessoas indo se registrar em Belém, as hospedarias ficaram todas lotadas. Não adiantava, não havia lugar nenhum em que pudessem ficar, complementa Tel. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, continua ela, e rimos um pouco. Um bondoso dono de uma hospedaria de Belém disse que eles poderiam ficar em seu estábulo, e isso era o melhor do que dormir na rua. No estábulo de Estel, onde ficavam os animais, nasceu o Salvador. Maria e José lhe deram o nome de Jesus como o anjo tinha ordenado. Aquele bebê seria o Salvador da humanidade, mas nasceu em Belém, num simples estábulo. Uma pergunta: por que Jesus veio à Terra? Ele não podia ter simplesmente mandado um anjo ou algo assim? Lembra-se de quando Adão e Eva pecaram? Pergunta Jade. Sim, mas isso não foi no começo do Antigo Testamento? Bem, nessa hora as coisas se encaixam. Vocês sabem o preço pelo pecado? Pergunta Max dirigindo-se a mim e a Marco. Meu irmão balança a cabeça afirmativamente e responde: a morte. Exato, a morte é o preço que deve ser pago pelo pecado. Porém, Theo continua, Jesus, o Filho de Deus, ofereceu-se para morrer por todos os humanos na cruz. Por isso, ele veio para este mundo, para nos salvar. Ele nos ama tanto que morreu em nosso lugar. Eu não sei ao certo, Violeta, mas um anjo não poderia tomar o lugar de Jesus na cruz. Quem pagaria o preço deveria ser aquele que dá a vida, e somente Deus é capaz de fazer isso. Por isso, deveria ser alguém da Trindade, e não algum ser celestial ou dos outros mundos. E Jesus nem hesitou em aceitar sua missão como provedor da vida. Entendi. Sinto um nó na garganta. Que tipo de amor é esse que aceita morrer para salvar pessoas que sequer o conhecem? Afinal, há pessoas que não conhecem ou não ligam para Jesus, e eu era uma delas até bem pouco tempo atrás. Jesus cresceu e se tornou adulto, diz Ana Gabi. Ele pregava sobre o amor de seu pai para as pessoas, e os líderes da igreja não gostavam nem um pouco do que ele falava. Por quê?
pergunta Marco. Pensei que todos esperavam pelo Messias. E esperavam, diz Max, aumentando nossas dúvidas. Mas achavam que ele seria bem diferente de Jesus. Pensavam que ele seria um rei ou um guerreiro. Por isso, acharam que o verdadeiro Messias, ou seja, Jesus, estivesse blasfemando contra Deus e sempre procuravam abordá-lo com perguntas difíceis contra a Bíblia. Mas Jesus sempre respondia a todas elas com muita sabedoria, conta Gabi, de modo que, por mais que os líderes da igreja quisessem prendê-lo, não conseguiam, pois não tinham um motivo realmente plausível. Além disso, Jesus era muito popular entre o povo para eles simplesmente sumirem com ele. E Jesus não só pregava, como também operava milagres. Ele fazia paralíticos andarem, cegos enxergarem, leprosos serem curados, expulsava demônios, acalmava tempestades, multiplicava comida e outras coisas, diz Tel. Mesmo assim, os líderes religiosos não acreditaram nele. Falo num tom triste. Eu mesma não era assim antes de conhecer o Salvador? Não presenciava a alegria de Elarai, o amor que oferecia a todos, seu sorriso de esperança, suas palavras de compaixão? Ela era o reflexo de Jesus, irradiava a felicidade que encontrava nele para todos ao seu redor. Era mansa e amável com todos e estava sempre testemunhando do Senhor. E eu ignorei a assinatura do Criador em cada parte de minha amiga, em cada ato, cada palavra, cada sorriso. Eu o deixei de lado quando ele estava mais que presente bem diante dos meus olhos. Jesus tinha muitos seguidores, conta Tel, mas 12 deles eram seus discípulos, que o seguiam para qualquer lugar que o mestre ia. Eram seus amigos mais próximos. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus e sabiam também o motivo de sua vinda à Terra. Ele continua. Na Páscoa, Jesus enviou 2 discípulos para preparar a Santa Ceia, para eles comemorarem a data. Ao chegarem ao local, o mestre percebeu que os pés de seus discípulos estavam sujos por causa da poeira das ruas. Então, encheu uma bacia com água e lavou os pés deles. Na hora da ceia, Jesus disse que um deles iria traí-lo naquela noite. Diz Max, assustando a mim e a meu irmão. Os discípulos disseram que iriam protegê-lo, que nenhum deles faria algo assim. Mas ele explicou que fazia parte do plano da salvação. Mesmo assim, foi difícil para eles aceitarem que seu melhor amigo, salvador e mestre iria morrer naquela noite. Fazia sentido eles tentarem protegê-lo, mas não havia nada que pudessem fazer. Não posso culpar os discípulos de Jesus. Se eu soubesse que iria acontecer um acidente naquela noite em que Larai viajou, teria tentado impedir. E se conhecesse Tel e as outras 3 pessoas que estavam naquele carro, teria feito o mesmo por eles. Os discípulos tentaram proteger seu mestre para que ele não morresse e nem fosse traído, assim como eu teria feito se soubesse o que iria acontecer com Elá e os outros. Marco interrompe meus pensamentos com uma pergunta. Quem era o traidor? Um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, responde Ana Gabi. Ele vendeu Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata, e eles elaboraram um plano para prender o mestre. Após a ceia, o Messias foi ao jardim do Getsêmani para orar. Ele pediu aos seus amigos que ficassem em certo lugar e orassem por ele, mas sempre que Jesus voltava para vê-los, todos estavam dormindo. Ele então os acordava e voltava a orar. Foi quando o peso de todos os pecados caiu sobre ele, e o peso era tão grande que o mestre suou gotas de sangue. Ele orou pedindo ao Pai que o livrasse de passar por isso, se fosse possível, mas disse também que era para ser feita a vontade de Deus, o Pai, e não a dele. Uma pausa um pouco prolongada, até que Tel continua a história. Quando Judas e os líderes chegaram, os discípulos acordaram e ficaram intrigados com o que estava acontecendo. Por que o amigo deles estava acompanhado de soldados e líderes religiosos? Ao sinal do traidor, os soldados prenderam Jesus, que não tentou revidar ou resistir, e o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, para que ele pudesse julgá-lo.
Caifás acusou o Salvador de blasfemar contra Deus e o entregou ao governador Pilatos, que deixou o povo decidir o futuro de Jesus. Continua Max. E o que o povo decidiu? Ele respira fundo e diz: o povo escolheu soltar um criminoso e prender Jesus, que foi condenado a morrer na cruz, e foi o que aconteceu. Max faz silêncio, deixando que Marco e eu absorvêssemos suas palavras. Depois de alguns segundos de pausa, Jade diz: foi quando Jesus pagou o preço pelo pecado da humanidade. Com sua morte, ele nos deu a vida. Jesus, que veio a este mundo com uma mensagem de paz, amor, esperança e redenção, foi traído, humilhado e crucificado, mesmo sendo inocente. Mas esse não foi o fim. Depois de 3 dias, ele ressuscitou e mais tarde voltou ao céu, onde está preparando um maravilhoso lugar para todos nós. Jade abre um sorriso e continua: e ele prometeu que muito em breve voltará para buscar todos aqueles que o aceitam como seu único Salvador e Redentor. Ele levará os salvos para o céu, um lugar em que coisas como morte, doenças, tristezas e até mesmo defeitos estão fora de questão. Um lugar em que guerras, sofrimento e ódio não aparecem no dicionário. Lá, os salvos viverão para sempre. Os ímpios, aqueles que não foram salvos, morrerão. Eles não irão para o inferno de fogo e sofrimento eternos, como alguns pensam. Simplesmente deixarão de existir. Os salvos que morreram ressuscitarão, reencontrarão seus queridos também salvos, e todos viverão para sempre com os anjos e Deus. Ela para de falar por alguns instantes e vejo que também luta para segurar as lágrimas. Acho que nós duas estamos pensando a mesma coisa e minha suspeita se confirma quando ela fala: é isso que me dá esperança de ver minha filha de novo, de poder encontrá-la e viver com ela novamente. Porém, desta vez, sem a morte para nos separar. Ela fecha os punhos no colo e abaixa a cabeça, claramente não quer chorar na nossa frente, não quer demonstrar que ainda sofre muito com a morte da filha mais velha. As lágrimas que Jade antes tentava segurar molham seu rosto. Percebo que também estou chorando. E na verdade não há ninguém presente que não esteja com os olhos cheios de lágrimas. Levanto-me, atravessando a sala na direção de Jade. Abraço-a. Ela me abraça de volta com força. Eu a deixo chorar em meu ombro e ela me deixa chorar no seu. Isso me traz lembranças do dia do velório de Eli. Aqui estamos nós, novamente dando apoio uma a outra sem usar palavras. Depois de alguns instantes, afasto-me apenas o suficiente para olhar em seus olhos e enxugo suas lágrimas com meu polegar. Assim como todos nós, ela para de chorar. Quero falar-lhe algo importante, mas acho que não convém fazer isso em meio às lágrimas. Por isso, espero que todos tenham se acalmado antes de falar, meio incerta das palavras que devo usar. Jade, enquanto vejo os olhares de todos cravados em mim, eu aceito Jesus como meu Salvador e Redentor. Ela se surpreende. E eu permaneço firme e não desvio o olhar que fixo em seus olhos enquanto ela me encara, como que tentando descobrir se ouviu direito ou não. Também quero aceitá-lo e amá-lo. Ouço Marco falar. Agora me surpreendo. Olho para ele e vejo seu olhar determinado, assim como o meu, e sorrio. Ao olhar novamente para Jade, assusto-me ao ver mais lágrimas escorrendo por seu rosto. Jade, você está chorando de novo? Ela sorri amavelmente, deixando-me confusa. Não são lágrimas de tristeza, Violeta, e sim de alegria. Sinto alguém me abraçar, quase me fazendo cair, e ao ver mechas e cabelos cacheados e vermelhas como fogo esvoaçando com um pequeno impacto, descubro quem é. Poucos segundos depois, estamos nós 6 amontoados num carinhoso abraço coletivo. Louvado seja Deus! Ouço Jade exclamar baixinho. Meus lábios se curvam em um sorriso sincero e sinto uma lágrima escorrer pelo canto do olho. É de felicidade.